No dia 9 do mês 9 de 2009, saiu o filme 9. E sim, meu amigo, isso é muito foda. Eu lembro de ter assistido esse filme na escola quando eu era criança e eu fui assistir ontem e... A gente devia prender a professora que passou isso aí pra mim. Nos primeiros 5 minutos aparece 2 corpos no filme. De verdade, eu não lembrava absolutamente nada desse filme. Eu não lembrava que ele tinha uma história tão sombria e bizarra. E eu também não lembrava que esse filme era tão bom assim. Puta que pariu, é cinema. Esse filme aqui é cinema. Muitas pessoas me perguntam: Raposo, eu quero abrir um canal, mas eu não sei editar vídeo. O que eu faço agora? Pra sua sorte, meu amigo, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo Filmora, o editor de vídeo mais fácil de usar que já foi inventado na história. Então, se você é novo nessa área, não se preocupe, porque o Filmora tem tantos recursos que deixa tudo de bandeja pra você. Começando pela extensa biblioteca do programa, que está recheada de vídeos, fotos, músicas, stickers, fontes, efeitos, filtros, tudo dentro do programa, é só você clicar e arrastar para o seu vídeo. Mas a Filmora facilita ainda mais agora que tem as opções de IA. Gravou um podcast, gravou um áudio para o seu vídeo e não sabe que imagem colocar? Não se preocupa que agora o Filmora faz isso para você automaticamente. Querendo dar vida para uma imagem ou até criar uma música, não se preocupe, o Filmora também faz isso para você. No Filmora, com poucos cliques você resolve qualquer problema, então clique você também no primeiro link da descrição. Só de vocês entrarem lá já me ajuda bastante, a Filmora está apoiando o canal, então também vamos apoiar a Filmora. O filme já começa bizarro pelo seu contexto, porque o filme se passa em um contexto ali meio Primeira Guerra, meio Segunda Guerra, em um país que era tomado por uma terrível ditadura. E porra, não preciso nem falar qual ditadura que era, porque né, esses cartazes, essa mãozinha aí, já dá pra você saber muito bem do que eu tô falando. E se não dá, eu acho que esse vídeo aí vai te falar exatamente do que eu tô falando. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Durante esse período, um cientista fez uma invenção, uma máquina, um robô que tinha o propósito de ajudar a humanidade. E aquele robô foi feito a partir da inteligência do cientista. Tipo assim, literalmente. Tinha uns cabos conectados na cabeça dele que é pro robô, e o robô sabia tudo que ele sabia. E o governo do país, vendo isso, pegou o robô e transformou ele em uma máquina de guerra. Porque como ele tinha o conhecimento do cientista, o robô sabia como produzir outros robôs. Então eles tinham uma máquina de guerra que produzia várias e várias máquinas de guerra. Mas o que ninguém esperava era que as máquinas iriam se voltar contra os seus líderes e contra toda a humanidade. Porra, quem poderia imaginar isso? Então se iniciou uma nova guerra, homem versus máquina, e claramente o homem se fudeu, porque as máquinas produziram um gás que ele era capaz de exterminar toda e qualquer vida na Terra. E é no fim do mundo que a nossa história começa. E é com o 9, que é esse boneco de pano aí, acordando em um escritório que tem um corpo no chão. A primeira coisa que ele faz é ir até a janela, onde ele presencia que o mundo tá completamente fudido. E ele também avista outro de sua espécie. Porra, espécie não, né? Porra, boneco não é espécie, caralho. É a mesma coisa que eu falar que a minha geladeira é da espécie Electrolux. Não é assim que funciona. Mas vocês entenderam. E antes dele sair do quarto, ele guarda em um zíper que ele tem na barriga um dispositivo, um amuleto que ele acha ali em cima da mesa. Lembrem-se desta merda aí, essa merda é a merda mais importante do filme todo. E aquele da própria espécie que ele avista é o 2, que é um cara muito foda, é literalmente um boneco steampunk inventor de coisas. E o 9 corre até ele. E é nesse caminho aí que aparece a terrível cena da mãe morta com o filho nos braços. E o que eu mais gosto nessa cena é que ela não precisava existir,
Pô, não serve mais pra nada no filme. Mas os caras falaram, não, nós vamos botar 2 corpos mortos ali e acabou. E pior, tem muitas cenas cortadas desse filme, muitas cenas cortadas. Tem uma playlist lá cheia de cena cortada do filme, mas essa aqui teve que ficar, foda-se. Enfim, o 9 finalmente chega até o 2, eles trocam uma ideia, o 2 tá super feliz de ter mais um da espécie dele. Só que essa felicidade dura pouco, porque eles são atacados por um cachorro coisa robô. O 2, que é um verdadeiro alfa, protege o 9 e acaba sendo sequestrado pelo robô e levado em direção a uma fábrica. Depois disso, por alguma razão que eu não entendo até agora, o 9 desmaia. Só que ele é um boneco, né? Essa porra não faz muito sentido não. E ele acorda em um lugar que tem mais 4 bonecos. Tem o 5, que é foda-se completamente, mas é um cara gente boa. Tem o 8, que é um babaca brutamontes burro. E que inclusive, do meio pro final do filme, tem uma cena do 8 ficando chapadaço. Sem sacanagem, o cara pega um imã, bota na cabeça e fica doidão, mané. Pô, o fato de eu ter assistido esse filme na escola mostra que a educação não se decide. Uma hora os caras me obrigam a fazer o Proerd, e na outra mostra o 8 ficando chapadaço. E isso parece muito mais legal. Achou que ia me enganar, seu maconheiro de merda. E tem o 1, que é um dos melhores personagens, que ele é basicamente o Dutch do Red Dead Redemption, que basicamente é um líder bunda mole. Cara, e tem outro boneco que eu vou ser honesto. Eu nem botei ele no roteiro porque eu esqueci que ele existia. Ele é basicamente um louco da cabeça que fica pintando uns símbolos. E esse símbolo é o mesmo do amuleto. E o Dutch aí conta pra gente que sem os humanos, as máquinas também não conseguiram sobreviver. E que aquele cachorro coisa robô é o único e último robô que existe. E o plano do Dutch é esconder ele e todos os outros bonecos até aquele robô morrer também. Porra, se perguntar pra mim, eu vou te falar que o Dutch aí tá com razão. Já morreu tudo, só falta um. Porra, relaxa, fica quieto. Vai jogar um beach tênis, vai assistir um House of Cards, que o robô morre. Rapidinho, só falta um. Eu tô com o Dutch, ele tá com razão. Só que quem não concorda com o 1 é o 2, porque o 1 é esse cara que prefere ficar na dele até tudo se resolver. E o 2, ele é aquele cara explorador, tanto que ele tava lá fora explorando o mundo, vendo as coisas, pegando equipamento. Então, quando o 9 anuncia que o 2 foi sequestrado pro 1, o 1 basicamente fala: eu avisei! E eu adoro como esse filme adora tratar o Dutch aí como se ele fosse um carrasco e o 2 fosse o cara correto da história. Mas quem tá sequestrado não é o 1. O 1 e o 8 se recusam a ir atrás daquele filho da puta do 2. Mas o 9 e o 5 vão até a fábrica resgatar ele. Eles vão lá salvar o 2 e eles começam a ser perseguidos pelo robô. Só que aí aparece a 7 e salva eles. Quem é 7? Basicamente é a primeira feminista de camisa regata e cabelo curto da história do cinema. E ela é pica, os caras tá há anos se escondendo do robô e ela corta a cabeça dele em 5 segundos. Me pergunto por que ela não fez isso antes, mas tudo bem. Então, problema resolvido, né? O robô do mal morreu, o último robô, não existe mais robô no mundo, agora é só festa, agora é só alegria. Claro que não, porque o 9 é um filho da puta corno. Lembra daquele dispositivo que ele pegou lá no começo do filme, aquele amuleto que eu falei que ia ser importante? Ele viu uma máquina que tem um encaixe e o filho da puta pensa, caralho, acho que aquela peça lá, aquele amuleto encaixa aqui, velho. Vou encaixar aqui pra ver o que acontece, né? E o que acontece é a desgraça. Começa uns raios verdes ali, o 2 vai entrar na frente pra impedir o 9 de morrer e quem acaba morrendo é ele. A alma dele é sugada pra dentro da máquina e o corpo dele forra o chão. Ai, a época de escola, imagina a criançada vendo isso aqui, terça-feira de manhã, que beleza. Mas a maior desgraceira nem foi o falecimento do nosso queridíssimo 2, foi que a máquina que foi acordada é simplesmente a primeira máquina, aquela lá que sabia construir robô. Puta que eu pariu. Mais uma prova que o nosso amigão aqui, o Dutch, tava correto, nunca errou. Enquanto um tá forrando o chão, o outro tá tranquilaço lá.
Então a pica do filme é essa. O 9 consegue matar o 2 e iniciar o Apocalipse parte 2. E o meio pro fim do filme é basicamente sobre essa máquina construindo vários robôs para caçar os bonecos e os bonecos enfrentando esses robôs. Cara, eu vou te falar que eu fico muito chateado desse filme não ter mais tempo de tela. Porque as lutas são épicas, os cenários são maravilhosos e eu acho que esse mundo que eles construíram tinha muito mais coisa para mostrar que não deu tempo. Por exemplo, depois dessa cena aí que o 9 faz cagada, ressuscita a máquina, mata o 2, eles fogem até uma biblioteca abandonada. E lá tem 2 gêmeos, que são outros 2 bonecos. E esses 2 são responsáveis por catalogar e guardar todo o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento desse mundo. E a gente só vê uma cena disso. Porra, os caras tá com todo o conhecimento da história desse mundo e a gente só vê uma cena de 3 minutos. Porra, não dá, né? Enfim, teve muita correção, muito mata-mata, muita destruição de robôs. Eu acho que de todos os robôs vale destacar um, que é um robô serpente, que ele pega o corpo do 2 e usa como isca. Isso aí é bizarro pra cacete. E nessa aí, o 8 morre, o doidinho morre, o 5 morre, e eles entram em um dilema: destruir ou não destruir o robô, porque assim como o 2, todos esses que morreram tiveram as suas almas sugadas para dentro da máquina, como se fosse uma fonte de energia. Todos querem destruir a máquina, menos o 9. Então ele volta para aquele quarto no qual ele começou o filme e investiga um pouco mais, e lá ele descobre que ele tinha perdido um recado que o cientista deixou para ele. Ele acha uma caixinha que solta um holograma com um vídeo do cientista explicando qual a função deles, qual a função desses bonecos no mundo. E o cientista diz que o maior erro dele ao construir aquele robô foi que ele foi feito a partir da inteligência e somente da inteligência, então ele não possuía alma. Por isso ele foi facilmente corrompido e fez o que fez. E esse cientista aí, além de inteligente, o cara é bruxo, mago e os caralho. Porque ele faz a porra de um ritual aí, sei lá que merda é essa, um ritual voodoo, e divide a alma dele em 9 pedaços. E ele divide nesses bonecos. Então eles são tudo o que resta da vida e eles são tudo o que resta da humanidade. Sabendo disso, então, o 9 corre para impedir que os caras destruam o robô, porque destruindo o robô, eles vão foder com a humanidade, basicamente. Antes de destruir o robô, eles precisam tirar o amuleto, eles precisam pegar as almas de volta, e isso exige um sacrifício. De primeira, o próprio 9 ia se sacrificar, mas aí o Dutch resolveu fazer uma boa ação e se matar pela galera. Máquina destruída, sacrifício feito, então vamos pro final do filme, que é um final um pouco confuso, que poucas pessoas entendem e eu não sou uma delas. Mas basicamente o 9 realiza um ritual seguindo as dicas daquele vídeo deixado pelo cientista. E esse ritual, que sabe sei lá como isso funciona, as almas vão pro céu e a água cai da chuva, e nas gotas da água tem pontinhos verdes que representam a vida. E depois do fim tem um novo começo, a vida volta pra Terra, e a gente vê que num apocalipse tudo que o mundo precisa é um corno fazendo merda.